Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu sou o irmão Ailton, esse é o canal Através da Palavra. Estamos em mais um momento de oração, né? Desde já eu quero pedir para os irmãos que deixem o like, compartilhem esse vídeo, deixe seu comentário e já aproveitando também para contar um rápido testemunho, irmãos. Teve um irmão que entrou em contato comigo, ele falou que através desse vídeo de oração que eu estou fazendo, Deus abriu uma porta, porque na oração eu orava por uma porta de emprego e tal, e através da oração Deus abriu uma porta de emprego grande por irmão, né? Foi o que ele me disse. Então, quando você estiver ouvindo essa oração, escute com fé e ore com fé também, porque quem vai fazer o milagre é Deus, simplesmente Deus. Ele só está usando esse vídeo aqui, usando minha vida como canal para ele derramar as bênçãos dele. Então, eu não sou ninguém, eu não sou nada, não tenho o poder de fazer nada, mas ele tem. Então, a partir de agora, você pode ouvir essa oração com fé que você vai receber o milagre que vai acontecer. E se você receber, faça que nem o irmão, pode comentar comigo, porque aí me dá mais ânimo para continuar fazendo esses vídeos. E deixa no comentário também, pode deixar escrito no comentário que vai encorajar mais pessoas a orar junto comigo, porque quem faz o milagre é Deus, amém? Desde já, irmãos, o texto que a gente vai meditar antes de iniciar um momento de oração se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, irmãos. Capítulo 15, e vou ler somente 2 versículos. Capítulo 15, versículo 33 e 34, que vai dizer assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Pessoal, essa passagem aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo, no contexto, né, no capítulo inteiro, até o final do capítulo, a gente vê o Paulo tratando a respeito da ressurreição, né? Ele começa a citar o exemplo de Cristo, que ele foi o primeiro que foi ressuscitado para nunca mais morrer, porque de acordo com a Bíblia, se a gente vê, teve outras ocasiões que teve ressurreição, né? Tipo a de Lázaro, o filho da viúva de Naim e tal, mas eles ressuscitaram e depois eles morreram, né? Seguiram a vida deles normal e acabaram falecendo. Mas Cristo aqui, o apóstolo Paulo vem falando que Cristo, ele foi a primícia, ou seja, ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. E depois ele vai deixando claro desde o começo do capítulo, né, que ele anunciou esse evangelho para aquele pessoal daquela igreja em Coríntios. Desde o começo eles vinham anunciando o evangelho que escutou dos apóstolos também, né, falando de Jesus, dos milagres, da ressurreição, da salvação e tal. E nesse capítulo ele vem batendo na tecla da ressurreição. Até depois desse versículo que a gente leu, ele vai falar a respeito do arrebatamento e da glorificação do corpo, que ele vai falar que é no abrir e piscar de olho antes do toque da última trombeta, no capítulo versículo 52 em diante, né? E ele está falando aqui, irmãos, nesse versículo que a gente leu, ele está dando meio que uma repreensão. Ele está repreendendo esses pessoal, porque se a gente ler alguns versículos antes, ele vai falar: vocês ouviram desde sempre, desde a gente vem pregando, desde quando a gente nos conheceu, desde quando a gente evangelizou vocês, a gente sempre veio pregando que o Cristo foi ressurreto e no final vocês vão ressuscitar também. Mas por que vocês falam que não vai ter ressurreição? Porque teve pessoas, irmãos, teve alguns irmãos dessa igreja que eles já não estavam mais crendo na ressurreição, eles não estavam acreditando. Por isso que o apóstolo Paulo teve que tratar desse assunto sobre a ressurreição, porque tinha muita gente que talvez estava escutando ideologias erradas, né, da Bíblia, estava escutando pessoas que tinham opiniões diferentes, né, escutando outras pessoas com crenças diferentes, e a gente vê o Paulo repreendendo eles, falando que para eles não se enganar, e porque as más conversações corrompiam os bons costumes. Que bom costume que ele estava falando? O bom costume de seguir a palavra. E naquela época, eles estavam sendo enganados. Eles estavam indo pela ideia de outras pessoas. E por isso que precisou que Paulo desse essa repreensão neles.
viesse explicando de novo sobre a ressurreição e depois falando para eles, toma cuidado, não fica se envolvendo com as más conversações. E trazendo para os nossos dias, irmãos, trazendo para os nossos dias, o que é uma má conversação? O que é uma má conversação que vai corromper os bons costumes? Trazendo para o contexto bíblico, o bom costume que a gente tem é seguir a Cristo, é seguir a palavra dele, é estar caminhando com ele, trilhando os passos dele. Só que tem muitas pessoas que acabam dando ouvidos para pessoas que falam da Bíblia, mas não usam a própria Bíblia para falar da Bíblia. Vem com a opinião delas, da cabeça delas. Ah, eu creio que Jesus é isso, eu creio que Deus é assim, Deus não precisa disso, Deus não precisa que você fique o tempo todo na igreja, Deus não precisa que você fique o tempo todo orando, isso daí é fanatismo, Deus não precisa disso, isso daí pode ser chamado de má conversação, porque vai ter pessoas que, ao invés de querer te apoiar nesse caminho, eles vão ter uma opinião errada, vão ter uma opinião distorcida, que é o que mais que a gente vê hoje em dia. Basta você entrar no Instagram e você vê um monte de gente se aventurando a falar da Bíblia, mas falando tudo errado, nem lê a Bíblia para estar falando da Bíblia e tal. E muitas pessoas acabam se envolvendo muito com essas más conversações. E por elas se envolverem muito com essas más conversações, eles acabam desviando, acabam mudando de opinião, acabam apostatando da fé, às vezes migrando até para outras religiões. E por quê? Porque estão se envolvendo muito com as más conversações. Trazendo para outro contexto, irmãos, qual foi o ensinamento que seu pai e sua mãe sempre te ensinou desde pequeno? Porque um pai conservador, uma mãe conservadora vai ensinar que é errado trair, vai ensinar que é errado roubar, vai ensinar que é errado humilhar os outros, brigar. Mas se a gente vê, hoje em dia tem muitas amizades, ainda mais nesse mundo de hoje, ainda mais no meio dos jovens, pessoas que vão estar influenciando a roubar, pessoas que vão estar influenciando a trair o cônjuge, pessoas que vão estar influenciando a fazer coisa errada, a xingar os outros. Ou seja, essas más conversações corrompem os bons costumes que a gente aprendeu desde a nossa infância. Essas más conversações a respeito de crença também corrompe o bom costume que a gente tem de acordo com a Bíblia. Porque como foi com Coríntios naquela época, muitas pessoas lá naquela época estavam achando que não existia mais ressurreição. Mas peraí, desde o início o Paulo vinha falando para eles, a gente sempre falou para vocês da ressurreição de Cristo, a gente sempre falou que vamos ser ressurretos, e por que vocês estão falando que não existe ressurreição? Por quê? Porque estava dando ouvidos para más conversações. E é assim para nós, irmãos. Fique com essa palavra. Qual é a conversa que você está tendo com as pessoas ao seu redor? Qual é as conversas que você anda se envolvendo no dia a dia? Com quem você anda conversando? Do que você anda falando? Você cristão, quem você anda escutando por aí na rede social, no Instagram, pessoas que já estão desviadas, não tem mais nada a ver com Cristo e você está dando ouvidos para ela. Qual é a má conversação que você está ouvindo? Fique com esse alerta e fique com essa palavra. E lembre-se, as más conversações corrompem um bom costume. Amém? Agora vamos orar. Senhor, Pai querido, Deus amado, mais uma vez eu quero glorificar e exaltar o Teu nome por esse momento de oração, Pai. A Tua palavra foi pregada, Pai. A Tua palavra foi entoada. Agora eu peço, Pai, que o Senhor venha ajudando a cada um que ouviu colocar em prática, Senhor. Cada um que escutou essa palavra venha olhar para si próprio e venha olhar para as pessoas que estão ao seu redor, Pai. Senhor, repreende toda amizade, Pai, que provém do maligno, Deus. Cada pessoa tóxica que vem querer atrapalhar essa pessoa que está escutando essa oração, Pai. Que venha cair por terra agora, Senhor. E não venha mais continuar na vida dessas pessoas, Pai. Porque sabemos que tem muitas pessoas que querem nos levar para o buraco, querem nos levar para o aprisco, Pai. Mas a gente não somos onipresente, onisciente e onipotente como o Senhor é, Pai. Então eu peço que o Senhor venha abrindo nossos olhos para que a gente venha enxergar quem é quem, Pai. E que a gente venha cortar os laços com essas amizades, Pai. Com essas conversas, Pai, que nos induz a fazer coisa errada. Com essas conversas, Pai, que faz com que a gente venha ser tentado até cair em tentação, Deus. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha repreendendo, Pai.
Desde já eu agradeço, Pai, aos irmãos que estão escutando essa oração, Pai, que estão orando juntamente comigo, Pai. Peço que o Senhor venha visitando no íntimo, Pai, vem visitando no secreto, Pai, tocando, Pai, orientando, Pai, libertando, curando, trazendo luz, Pai, trazendo esperança, Pai, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo, Pai, que estão tristes, tentando, Pai, suprir a necessidade, Pai, preencher o vazio que somente o Senhor preenche. Então eu peço que o Senhor venha derramando a Tua presença sobre esse coração, Pai, esse coração abatido, esse coração cansado, Pai, esse coração triste, preste a tirar a própria vida, Senhor. Eu peço que o Senhor venha visitando e derramando da Tua presença, Pai. Visita aquele que está enfermo também nesse exato momento, Pai. Aquele que está orando comigo, clamando por cura, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame a cura, Pai, porque eu creio que o Senhor é o Deus dos deuses, o médico dos médicos, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, através dessa humilde oração, eu peço que o Senhor venha atendendo os pedidos, Pai. Peço que o Senhor venha tocando no íntimo, Pai. Vem tocando e sarando e curando, Pai, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai. Visita aquelas pessoas que estão desenganadas, Pai. Aquelas pessoas que estão vivendo no erro, que estão vivendo no engano, Pai. Mostre a verdade, Senhor. Peço que o Senhor venha, Pai, purificando com o Teu sangue, Senhor Jesus, e trazendo para a Tua presença aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Trazendo para que eles venham Te conhecer e ver que não é chato ser da igreja, que não é chato Te servir, Pai. Em nome de Jesus é o que eu Te peço, crendo que o Senhor está ouvindo a cada pedido de oração que está sendo entoado, Pai. Peço que o Senhor venha dando livramento, Pai. Vem visitando os trabalhos, Pai, dessas pessoas, o ambiente de serviço, Pai. Vem visitando os lares, Pai. Derrama a Tua presença nos lares. Derrama a Tua luz, Pai, para que a treva não venha prevalecer, Pai. E cada obra feita pelo maligno, Pai, para derrubar essas pessoas que estão ouvindo essa pregação e essa oração, Pai, que venha cair por terra agora. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, toda seta, toda obra feita pelo maligno, que caia por terra agora. Aquela doença que o médico não sabe, Pai, não entende o que é, não consegue descobrir, que provém do inimigo, que caia por terra agora, Pai. Aquela situação daquela pessoa que não consegue arrumar emprego em lugar nenhum, que caia por terra agora, Pai. Aquela pessoa que vive agressiva, traindo a sua esposa, agredindo também, que caia por terra agora, porque isso provém do inimigo, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado para todos sempre, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até o final dessa mensagem. Curte, compartilha e creia que o milagre vai acontecer na sua vida, amém? Compartilha com o mínimo 2 pessoas. Compartilha com o mínimo 2 pessoas, para Deus fazer a obra na vida delas também, amém? E fique ligado que vídeos como esse a gente vai estar fazendo sempre, amém? Que Deus abençoe.